Ó, questão 5. Enquanto que a questão 4 era a cara do Colégio Naval, ó, essa questão 5 aí é a cara da IPCAR. A gente tem aqui, ó, 3 afirmativas, né? E a gente quer ver aí quais são verdadeiros, né? Simples assim. Então, a primeira alternativa fala assim: o quociente de 50 elevado a 50 por 25 elevado a 25 é igual a 2 elevado a 25. Vamos ver. Se a gente pegar aqui o 50 elevado a 50 e dividir por 25 elevado a 25, será que o nosso quociente aqui vai ser isso aí que ele falou? 2 elevado a 25? Bom, o 50, pessoal, é 2 vezes 25 elevado a 50, não é? E se a gente divide isso aqui por 2 elevado a 25, isso aqui vai ser 2 elevado a 50, né? Aplicando aqui a distributiva do expoente em cima de uma multiplicação. Ó. E como é que a gente resolve isso? Você tem 52 multiplicando em cima e 25, 2 multiplicando embaixo. Então, se você divide esse cara por esse, você vai obter 2 elevado a 25, sim, só que não é só isso. Você também tem aqui o 25 elevado a 50, tá bom? Então, a alternativa 1 aí, ela é falsa. Ela é falsa justamente porque a divisão desse por esse dá isso aqui e não só isso, como o exercício diz, tá? Como a afirmativa diz aí. Aí a gente vai então para a afirmativa 2. Afirmativa 2 fala assim, ó. O valor de 15 elevado a... É 30 isso aí? Deixa eu dar um zoom aqui. 30. Ó, 15 elevado a 30 dividido por 45 elevado a 15, ele fala que é igual a 5 elevado a 15. Bom, vamos verificar. Em cima, pessoal, a gente tem 15, né? 15 é o quê? 15 é 3 vezes 5, né? Então, 15 elevado a 30 é a mesma coisa que 3 elevado a 30 vezes 5 elevado a 30. Dividido por 45 elevado a 15. 45 elevado a 15, o 45 ele é 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 5, né? Então a gente teria aqui um 3 ao quadrado elevado a 15 vezes 5 elevado a 15, né? Aí 3 ao quadrado elevado a 15 é a mesma coisa que 3 elevado a 30. Então esse cara corta com esse. E aí 5 elevado a 30 dividido por 5 elevado a 15 é 5 elevado a 15. Beleza? Exercício aí simplesão de propriedades de potência, né? Basicamente a gente só está usando potência aqui. Se você está com dúvida nisso aqui, é um indicativo de que você está com dificuldade em potenciação, tá? Daí dá uma revisada nessa matéria. Então a alternativa 2 aqui ela vai ser verdadeira, tá? Então a 1 é falsa, a 2 é verdadeira. Vamos dar uma olhadinha na 3. A 3 fala assim: a razão 2 elevado a 4 elevado a 8 dividido por 4 elevado a 8 ao quadrado é igual a 1. Vamos ver. 2 elevado a 4 elevado a 8 é 2 elevado a 4 vezes 8, que é 32. E 4 elevado a 8 elevado a 2 é a mesma coisa que 4 elevado a 16. Só que 4 é 2 ao quadrado, né? E 2 ao quadrado elevado a 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 32. Então, de fato, em cima e embaixo é a mesma coisa. Então, a gente vai ter aqui 1 como resposta. Então, sim, essa razão aqui ela é igual a 1.
Isso faz com que a afirmativa 3 aqui seja verdadeira, né? Então você tem que a 1, a 2 e a 3 são verdadeiras. Perdão, a 2 e a 3 são verdadeiras e a 1 é falsa. Então isso aí vai dar para você a alternativa C. C de casa. Beleza? O exercício 6, galera, eu precisei anular ele, tá? Ele é um exercício aí anulado. Carinha feliz ou triste? O que vocês acham? Vamos botar uma carinha feliz. Ó. O exercício 6 ele precisou ser anulado, porque esse enunciado aí, eu acho que quem escreveu esse enunciado aí queria dizer outra coisa. Do jeito que o enunciado foi construído, a questão ficou ambígua, né? Você consegue chegar em qualquer alternativa, né? Porque, por exemplo, ó, ele fala assim: pegue algumas folhas de papel e corte algumas delas em 5 pedaços. Em seguida, pegue alguns desses pedaços e corte-os em 5 pedaços, e assim sucessivamente. Após ter feito isso várias vezes, pare e conte o número de pedaços de papel. Um valor possível para o número de pedaços existentes nesse instante é... Então, ó, se você pegar, por exemplo, se você pegar 2.000 folhas, pessoal, certo? Pega aí 2.000 folhas de papel. Aí você vai pegar uma e cortar em 5 pedaços. E quantas que sobraram aqui, ó? 1999, né? Então, se você juntar esses 5 pedaços com o restante das suas folhas, você vai ter aí 2004 elementos, né? Folhas e pedaços. Aí, se você pegar aqui 2001, você pegar uma folha para dividir em 5 e juntar com as outras 2.000 folhas, você vai ter aqui 2005 elementos, né? 2005 pedaços aí. Então, tecnicamente, é possível você construir qualquer uma das alternativas. Qualquer uma das alternativas é possível você chegar, tá bom? É só você colocar os números aqui certinhos. Aí vocês devem falar assim: ah, professor, mas ele falou assim que ele pegou algumas folhas e você pegou uma folha só. Eu podia ter pegado duas, tá? Tipo assim, do jeito que o exercício foi escrito aí, o enunciado, ele te permite chegar em qualquer uma dessas respostas, porque ele não fala certinho o que ele quer. Ele deixa muito solto. Ele fala assim, ó, posso ter feito isso várias vezes. Quantas vezes? Como ele não delimitou o número de vezes, né? Como ele não delimitou o número de vezes, eu posso escolher quantas vezes. E isso me permite chegar em qualquer resposta, tá? Então esse exercício aqui, ele tá com o enunciado mal escrito. Eu coloquei ele aí no simuladinho de vocês, porque quando eu li ele, eu tinha entendido ele diferente, né? Eu achei que esse era aquele exercício lá, assim, que você pega uma folha, aí você pega um pedaço, divide esse pedaço que você pegou em N pedaços, né? E depois você pega um desses pedacinhos e divide em mais N. Tipo assim, você tem um total fixo, entendeu? Quando eu li esse exercício, eu achei que ele era para resolver... Que ele dava para resolver com equação de primeiro grau. Que você montava a equaçãozinha aqui e resolvia. Mas esse exercício aí, do jeito que ele foi escrito, o enunciado dele, ele abriu aí espaço para ambiguidade, tá? Por isso que ele está sendo anulado. Então esse exercício 6 aí vocês podem ignorar ele, tá? Vamos aí pro exercício 7. Ó. O exercício 7 fala assim: uma urna contém 50 bolas
que se distinguem apenas pelas seguintes características, né? Então, vamos desenhar aqui a nossa urna. Urna é um recipiente aí, tá, pessoal? Aí aqui a gente tem 50 bolas. Aí o exercício fala assim: X delas são brancas, numeradas com os números naturais de 1 até X. Então, brancas aqui, a gente tem X. X mais uma são numeradas com os números naturais de 1 até X mais 1, né? Então, a gente tem as azuis. X mais duas são brancas, numeradas com os números naturais de 1 até X mais 2. Nossa, mais um exercício aqui que deu problema, pessoal. Ó, ele fala assim que X mais duas delas são brancas de novo. Só que a questão correta é que ela deveria ser amarela, essas bolas aqui, ó. Amarelas, tá? Você tem X mais duas bolas amarelas, tá? Essa questão aqui ela é da Unicamp. Não sei se vocês conhecem a Universidade de Campinas. Era para ser amarela aqui. Tá branco aí. Numeradas com os números naturais de 1 até X mais 2. E finalmente a gente tem as bolas verdes, né? Numeradas com os números naturais de 1 até X mais 3. E ele pede o valor de X. Então, se a gente somar todas essas bolas aqui, X mais 1 mais X mais 2 mais X mais 3, tem que dar 50, né? Então, você tem aqui que 4x mais 6 é 50. Então, passando o 6 para o outro lado, passando esse 6 aqui para o outro lado, vai dar 44, né? Então, 4x é igual a 44, então x é igual a 11. Então, você tem 11 bolas brancas, 12 azuis, 13 amarelas e 14 verdes. E se você somar isso aqui, dá exatamente 50, né? Ó. Beleza? Então, mais uma questão aí que deu problema de enunciado, tá? Enfim, foi mal. Minha culpa. Exercício 8. É que, tipo assim, eu tô tirando isso aí tudo do livro, né? Então, tipo assim, eu vejo o exercício lá, bato o olho, leio o enunciado dele. E daí me passou despercebido esse detalhe aí também. Esse é o da questão 6. Enfim. Exercício 8 aí, então, pessoal, ó. Um açougue vende 2 tipos de carne. Deveria ter 2 pontos aí, mas não tem. Vende 2 tipos de carne. A carne de primeira qualidade, né, que a gente vai chamar aqui de carne A. E a carne de segunda qualidade, que a gente vai chamar de carne B aí, tá bom? A carne A, pessoal, ela custa, então, R$4 por quilo. E a carne B, R$3 por quilo, tá bom? E aí ele fala que o cliente vai pagar R$3,25 por 1 quilo de carne, tá? E ele quer saber aí quanto de carne de primeira que ele comprou. Então, a gente vai ter aqui a massa de carne A e a massa de carne B. E se a gente somar essas duas massas, tem que dar quanto? Tem que dar 1, né? Porque vai dar 1 quilo. Se você somar o que você tem de carne de primeira com o que você tem de carne de segunda, vai dar exatamente 1 quilo. Tudo bem? Então, essa massa de A, ela vai ser, por exemplo, sei lá, 0,5 quilo, né? 0,5 quilo seria aí o equivalente a 500 gramas. Tudo bem? Então, ó, isso daqui é a soma das massas. E agora a gente tem que fazer a soma do preço, né? Então, se a gente pegar aqui o preço da carne A e multiplicar pela massa de carne A que a gente está comprando, né? Por exemplo, R$4 o quilo vezes meio quilo, você vai ter R$2, por exemplo, né? Então aqui você tem que multiplicar o 4 pela massa de A, aí você vai ter o quanto você pagou pela carne de primeira qualidade
e você soma com 3 vezes a massa de B. Porque 3 vezes a massa de B, você tem o tanto que você está pagando na carne de segunda qualidade. E a soma do preço que você paga em cada uma das carnes, juntos, vai dar aí o seu 3,25. Então, esse é o sistema que você tem que resolver, né? Então, 4MA mais 3MB é 3,25. Beleza? Então, pessoal, o que a gente pode fazer para resolver esse sistema? Ó, a gente pode multiplicar essa equação de cima por 3, né? E substituir na de baixo. Porque você tem aqui que 3MA mais 3MB é igual a 3. Tá? Multipliquei todo mundo aqui em cima por 3. E na equação de baixo, eu tenho que 4MA, que nada mais é do que MA mais 3MA mais 3MB. Isso aqui é 3,25. Só que isso aqui eu acabei de descobrir que é 3. Então, a massa de A mais 3 é 3,25. E aí a gente passa o 3 para o outro lado, subtraindo. Então, a massa de carne de primeira que você vai comprar é 0,25 quilogramas. Só que nas alternativas ele deu em grama. Não é isso? Então, você tem que trocar esse quilo aqui por 1.000, né? Então, a massa de A ela vai ser dada por 250 gramas, tá bom? De carne de primeira. Letra A, então. Beleza? Questão 9, galera. Num grupo de rapazes e moças, 10 moças foram embora, e o número de rapazes ficou igual ao número de moças. Após um certo tempo, 24 rapazes foram embora, e o número de moças ficou o quádruplo do número de rapazes. Podemos afirmar que, inicialmente, havia no grupo... Bom, então vamos começar aqui. Isso daí é um problema aparentemente, né? Tô olhando aqui para a carinha dele. É um problema aparentemente de sistema, né? A gente vai ter duas variáveis aí. Vamos chamar aqui de R. R vai ser, então, o número de rapazes. E M. M vai ser o número de moças, tá bom? Isso aqui no início, tá? Rapazes e moças no início, tá? Aí ele fala assim que 10 moças foram embora. Então, se a gente pegar as moças e tirar 10, isso aqui vai ser igual ao número de rapazes, né? Porque 10 moças foram embora e ficou igual ao número de rapazes. Então, essa daqui é a nossa primeira equação. Aí depois ele fala assim, após um certo tempo, 24 rapazes foram embora. Então, se a gente pegar os rapazes e tirar 24, o que vai acontecer? O número de moças ficou o quíntuplo do número de rapazes. Então, M menos 10, que é o número de moças, ficou o quíntuplo do número de rapazes, que é R menos 24. Tá? E aí está equacionado o seu sistema. E aí, pelas alternativas, né, você vai ter que achar tanto as moças quanto os rapazes quanto o total, né? Não tem como só achar uma, não. Porque, por exemplo, a gente poderia achar só as moças, mas acho que dependendo da alternativa aí, isso não vai resolver nosso problema, tá? Então, pessoal, ó, M menos 10 é igual a R, não é? Então, eu vou trocar esse M menos 10 por R. Então, eu vou ter que R é igual a 5R menos 5 vezes 24, menos 120. Beleza? Então, passo R para lá subtraindo e o 120 para cá somando. 120 é igual a 4R. E daqui a gente conclui que o nosso R é 30. Então, a gente tem 30 rapazes. E as moças, então, ó, vai ser rapazes mais 10. A gente tem aí 40 moças. Então, qual a alternativa aqui é logo de cara, ó? É a alternativa B de bola, né? B de bola. 40 moças. Né? Então, você tinha lá 40 moças. Depois que 10 foram embora, você ficou com 30. Que ficou igual ao número de rapazes. E depois 24 rapazes foram embora.
sobrando 6, fazendo com que o número de moças seja o quíntuplo do número de rapazes. Pode ver que a nossa solução aqui bateu com o que o enunciado diz. Então, a solução está correta, tá bom? Alternativa B, então, para essa questão 9. Beleza? Próxima questão, pessoal. Questão 10. Questão 10 fala assim, ó. José e Pedro constituíram uma sociedade, onde José entrou com 20 mil reais e Pedro com 25 mil reais. Então, José, Pedro, 20 mil reais e o Pedro com 25 mil reais. Após 8 meses, então, ó, isso aqui é durante os 8 meses iniciais. 8 meses. Aí, passado esses 8 meses, o José aumentou o capital dele, safado. Aumentou em 35 mil. Na verdade, ele aumentou para 35 mil, né? Então, foi de 20 para 35 mil. Né? E o Pedro, tadinho, diminuiu o capital dele para 15 mil. Ó. Né? No fim de 1 ano e 6 meses, houve um lucro de R$ 3.440. A parte do lucro que coube a José foi... bom, então... 1 ano e 6 meses, pessoal. 1 ano são 12 meses, né? Então, 1 ano e 6 meses, a gente tem aí 18 meses. Então, a gente tem 8 meses iniciais e mais 10 meses. Mais 10 meses aqui. Que eles ficaram com isso aqui investido. Tudo bem? E aí, então, a questão pergunta qual parte do lucro que coube a José. Tá bom? E, pessoal, a parte do lucro, ela vai ser dividida, então, de maneira justa, né? De maneira diretamente proporcional à quantidade que os dois aqui eles contribuíram para essa sociedade. Não é? Beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode falar, pessoal, então, que o nosso lucro... deixa eu ver aqui quanto que é o lucro. De R$ 3.440, ó. Ele vai ser dividido, então, na parte do José, que eu vou chamar de LJ, e na parte do Pedro, que eu vou chamar de LP, tá bom? Então, LJ mais LP vai dar aí os 3.440, tá? E esse LJ, ele então vai ser diretamente proporcional, né, a esse produto aqui do capital pelo tempo, tá bom? Então, a gente pode escrever aqui, ó, que tipo assim, é como se o José, ele tivesse durante 8 meses colocado aí 20 mil reais, né? Então, se você multiplicar esse 8 por 20 mil, né? E somar com esse 10 vezes 35 mil aqui, ó, você vai ter, então, né, o produto aí do capital pelo tempo. E o lucro vai ser diretamente proporcional a isso. Então, o seu LJ aqui, ó, dividido por 8 vezes 20 mil, mais 10 vezes 35 mil, vai ser igual ao LP dividido por 8 vezes 25 mil, mais 10 vezes 15 mil. Beleza? Só lembrando aí que esse LP, ele é igual a 3.440 menos o LJ. Então, isso aqui se torna uma equação de primeiro grau, né?
Você tem aqui, então, que o seu LJ dividido por... Agora a gente precisa fazer essa continha aqui. Aí, 8 vezes 20 mil dá 160 mil mais 350 mil. Aí, 160 mil mais 350 mil vai dar 510 mil. 510 mil. Isso aqui vai ser igual a LP sobre... Aí, 8 vezes 25 mil vai dar 200 mil. Mais 10 vezes 15 mil, 150 mil. Aí, 200 mil mais 150 mil dá 350 mil. Né? Então, você pode cortar todo esse monte de zero aqui. Então, o lucro do José dividido por 51 tem que ser igual ao lucro do Pedro dividido por 35. Beleza? Então, se eu trocar esse LP aqui por isso, ó, eu tenho que LJ dividido por 51 é igual a 3.440 menos LJ, né? E eu passo 35 para o outro lado multiplicando. Tá? Agora eu vou passar o LJ para o outro lado somando. E a gente vai ter que LJ mais 35 LJ sobre 51 é igual a 3.440. Aí você iguala aqui o denominador. Junta, né? 51 mais 35 vai dar 86. 86 LJ dividido por 51 é igual a 3.440. Então, LJ, pessoal, vai ser 3.440 dividido por 86, que dá exatos 40, vezes 51. Que aí vai dar 2.040, tá bom? Então, esse LJ aqui, terminando aqui de resolver a continha, ó, eu descubro que o LJ é 2040, tá? E aí vai dar a letra D de dado. Essa é a 10, né? 10 é D de dado. Beleza? Galera, questão 11 aí no próximo vídeo, tá bom?